Olá para você que está acompanhando o Sabablog. Ontem foi dia 15 de outubro, dia do professor, e por isso hoje nós vamos homenagear esses importantes profissionais que formam o futuro da pátria, que são nossas crianças. E por isso estou entrevistando hoje a professora Poliana Gama. Obrigado por aceitar meu convite, bem-vinda, tudo bem? Eu que agradeço, Solano, a você, a sua audiência, pelo convite, por estarem aqui nos prestigiando também. Tá certo. Antes de perguntar o que eu preparei, deixa eu perguntar. Por que você escolheu ser professora? Então, eu tenho, assim, o vínculo com a minha escolha total começa em casa, com a minha mãe. Minha mãe é professora e sempre foi uma professora muito querida, que sempre realizou, assim, atividades diferenciadas. Então, isso me cativou muito. E claro que ao longo da vida também, tendo esse bom exemplo em casa, na minha família também tem várias professoras, então eu tive também a felicidade de encontrar bons professores ao longo da minha trajetória escolar, e que foi somando tudo isso para que eu escolhesse. Eu lembro que a escolha se deu mais ou menos assim, sabe aquela fase da adolescência que as pessoas perguntam o que você vai escolher ser, né? O que você quer ser quando crescer? E aí eu dizia o seguinte, olha, eu quero ser feliz. Como eu via minha mãe feliz sendo professora, apesar de todas as dificuldades, mas eu sempre vi nela uma satisfação muito grande com aquilo que ela fazia, e nos professores, nos bons professores também que tive. Então, a resposta foi, então eu vou ser professora, mesmo com todos os desafios impostos pela profissão. Certo. Desde março de 2020, quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando para fazer chegar os alunos às matérias e permitir que eles tenham êxito nos exercícios? Bom, eu acredito que a primeira barreira que todos nós enfrentamos é a questão do uso das tecnologias e até mesmo antes do uso das tecnologias, da estrutura de tecnologia de acesso que nós temos no país. Nós moramos aqui no estado de São Paulo, que perante outros estados de Brasil, nós sabemos que tem uma condição melhor em termos de viabilidade para acesso de redes de internet. No entanto, ainda assim, nós temos crianças cujos locais de moradia não têm acesso. E aí eu cito um exemplo recente da minha trajetória profissional. Foi o período que eu estava como secretária de Educação em Ubatuba, logo quando iniciou a pandemia, e nós tínhamos lá várias regiões de difícil acesso, como no norte da cidade, como no sul, envolvendo comunidade quilombola, comunidade caiçara, e que a gente percebeu, né, e identificou que não havia o sinal para que com cobertura de internet. E isso, de fato, dificultou bastante essa interação via, por exemplo, algo que é usado pela maior parte que tem acesso, que é o WhatsApp e o celular. Então, nós recorremos a realizar atividades, roteiros impressos, que eram levados para essas crianças semanalmente pelas equipes gestoras, por vezes até por professores voluntários que auxiliaram nesse trabalho. Então, para mim, assim, principal dificuldade, estrutura de tecnologia, de apoio, né, acesso à rede, e também o próprio uso da tecnologia, a própria você ter essa condição, nem todo aluno tem. A gente tem relatos de famílias que têm um celular e tem 3 filhos. Então, quando a mãe chega em casa, ou o pai que tem um celular, acessar todos os conteúdos que foram enviados, de fato, é bastante dificultoso. E isso acaba que acentuando os problemas de aprendizagem, né? As dificuldades, melhor dizendo, de aprendizagem. E nesse contexto todo, eu creio também que acaba que acentuando toda essa dificuldade, todo esse desafio, você ter, né, no governo federal, uma gestão que não preza por olhar para questões como essa. Então, no ano passado, por exemplo, nós não tivemos a execução total do orçamento destinado à educação,
mesmo num ano de pandemia iniciada e com essas necessidades de acesso à rede de sinal de internet colocado, né, mais do que nunca ali, para que todos vissem, né, a falta de acesso. Então, o governo federal poderia ter sido mais presente nesse aspecto, auxiliando municípios e estados, visto que ele fica aí com a maior parte da receita, né, dos recursos, ele poderia ter auxiliado, até porque ele tem recurso para isso, e a prova é que ele nem executou a totalidade do recurso, já que havia sido previsto para 2020, mostrando, então, aí muita dificuldade e ineficiência na gestão do governo federal nesse aspecto. Certo. Acredita que em 2022 estarão todos vacinados, os alunos, pois os professores todos, eu acredito que agora já estejam com a segunda maioria, né? E poderemos estar sem máscara com a vida normal? Pois bem, olha, você sabe que eu sinto que várias pessoas devem ter a sensação, né, do alívio cada vez que você tira a máscara. Sim. Então, em sala de aula, eu dou aula no período da manhã. Então, a gente permanece o período todo com máscara. Em alguns momentos, por exemplo, na hora do intervalo, que eu vou para a sala dos professores, e aí vou tomar o cafezinho, na hora que você tira a máscara, que delícia que é respirar, né, o ar. Então, eu sinto que isso tudo também nos ajudou a perceber o que os profissionais da saúde passam, porque independente de pandemia ou não, eles fazem uso dessas ferramentas. Sim. E no nosso caso, Solano, as crianças nos perguntam, pelo menos os meus alunos, diariamente: professora, será que vai dar para tirar a máscara? Quando será que vai dar para tirar a máscara? Porque aquela cena em Israel, da professora noticiando aos alunos, né? Olha, a partir de hoje ninguém precisa mais usar máscara, porque as crianças começaram a tirar e comemorar, aquilo viralizou e chegou aos nossos alunos também. Então, por vezes, eles acabam te perguntando, principalmente nos dias de calor: sua muito, e quem usa óculos sabe a dificuldade que é. Então, por vezes, quando você vai falar, embaça todo o óculos, e aí vem as receitas, né, que as pessoas gentilmente até me ensinam pela internet: Poliana, passa sabão, faz isso. Só que isso também, todo esse vaporzinho quente no olho, por vezes também causa irritação, né, nos olhos. E para a gente, no nosso caso, o Fundamental 1, imagina a educação infantil, ainda tem os pititicos que não são obrigados, né? Mas principalmente quem está na fase de alfabetização, você precisa, no seu instrumento, aqui a boca, né, para que a criança visualize como que você usa de gestos, mas o como que você também mexe aqui com a sua boca para pronunciar palavras. Então, por vezes, isso tem dificultado até a comunicação dos professores em sala de aula. No entanto, a gente tem buscado fazer o melhor possível, e eu não sei qual é a data que isso pode acontecer, porque a gente depende das autoridades de saúde para poder definir, né, uma decisão como essa. Tá certo. Quando passar a pandemia, quais os fatores faltam para que a educação no Brasil seja perfeita? Em quanto tempo isso leva para ser feito? E já teve época, na sua opinião, que a educação já foi excelente? Olha, para mim, assim, educação é um processo, e é um investimento de médio e longo prazo. Basta ver a educação com os filhos da gente. De uma certa forma, a gente só sabe se deu certo depois que o filho cresce, se formou, não assim. E assim mesmo, para pai e mãe, os filhos grandes continuam crianças ainda, né? Então, para mim, a educação é um processo e cada fase tem as suas exigências. A questão da perfeição, eu tenho um pouco de cuidado com essa palavra, sabe, Solano? Porque a diversidade é tão grande de território, de cultura, de crenças, de valores, de aprendizado, ainda mais hoje, né? Eu acabei de ler uma parte da pesquisa realizada
pela OCDE com relação à questão da educação pós-pandemia para alguns países, e o nosso aqui a gente ainda, né? Eu não vejo ainda como pós, a gente está ainda em situação de alerta, né? Mas a situação de dificuldade de aprendizagem, no geral, no mundo todo, isso acentuou de uma maneira, assim, muito significativa. Então, todos os governantes, gestores, estão sendo chamados a reavaliar seus currículos. Vários países, por exemplo, o Chile já realizou isso no ano passado. O Brasil ainda, a gente tem situações isoladas, né, de redes, sistemas de ensino que já realizaram, e temos sistemas de ensino começando esse trabalho de reestruturar os seus currículos, ou seja, de realmente fazer uma espécie de um contra-ataque, da gente poder elencar quais são as prioridades, quais são os conteúdos essenciais que podem garantir uma base mais consolidada para essas crianças que já foram, e não adianta a gente dizer que não, né? Tiveram aí as suas dificuldades acentuadas por conta desse período. Por mais que a gente tenha buscado fazer o melhor possível, ainda, né, o presencial, essa questão do olho no olho, do contato diário, isso, escola é convivência, né? Mais do que nunca, isso ficou, acredito que claro para todo mundo. É claro que também que na educação mediada por tecnologia, seja ali no WhatsApp, com o que é possível, né? Ou pelo computador, tudo isso mostrou também para a gente o quanto que o Brasil está atrasado. Enquanto outros países, o uso dessas tecnologias já fazem parte do cotidiano escolar, tanto de professores quanto de alunos, aqui, para a grande maioria, ainda não fazia, era algo a ser desenvolvido, né? E essa pandemia, ela acelerou esse processo, teve ganhos, não, a gente não tem como não olhar também para os aspectos positivos, no entanto, os aspectos negativos, eles acabam sendo que destacados, né? Pelo fato de muitos não terem o recurso e também não conseguirem acessar. E sem contar também aqueles que têm o recurso, que têm a possibilidade de acessar, mas não fazem por não acreditar, ou então por conta da rotina em casa, não ter um tempo, por exemplo, da família com a criança, porque pai e mãe têm aquela rotina, ainda mais desemprego também crescendo no país. Então, o trabalho que essas famílias têm tido também para garantir o sustento dentro de casa, tudo isso acaba que somando e fragilizando as estruturas de apoio para que a gente possa persistir e fazer o melhor possível com o que a gente tem. Na sua opinião, qual que fase que é mais difícil, perdão, para se ensinar? Qual que é mais difícil? O infantil, Fundamental 1 ou Fundamental 2 ou ensino médio? Eu acredito, Solano, que eu não vejo dessa forma. Eu sinto assim, cada etapa tem os seus desafios, né? E é tão interessante, eu já fui professora da educação infantil, eu já dei aula para alfabetização de adultos, alfabetizei também com o primeiro ano de ensino fundamental, já lecionei também no Fundamental 2 como professora eventual, já lecionei em ensino médio, em faculdade. Então, eu sinto assim que cada público, cada fase tem os seus desafios. E o profissional da educação, ao longo da sua carreira, ele começa a desenvolver também habilidades e uma identidade maior com um determinado tipo de público. Eu, por exemplo, eu gosto de todas. Eu gosto de ser professora. No entanto, como o meu cargo, no caso aqui, é de professor de ensino fundamental, na hora de escolher, eu tenho aquele carinho pelo quinto ano. Então, eu gosto dessa fase que é a transição,
do Fundamental 1 para o Fundamental 2. A capacidade que a gente tem ali de diálogo com os alunos, né? Esse início de uma sinalização, de uma transição da fase da infância para a adolescência, tudo isso para mim é muito rico, é muito nutritivo participar desse momento. E é isso, cada uma vai ter as suas dificuldades. Tá certo. Eu também tenho dificuldades com eles, né? Sim. Faz parte. E existem outras formas de ensinar além de estar dentro da sala de aula? Ah, total. É algo que, assim, mais do que nunca também, nós estamos abrindo a nossa percepção de que a educação, ela está muito além da sala de aula. Ela envolve vários territórios. O processo de educação, ele acontece a todo instante, ele acontece dentro da casa da gente. Ele acontece na hora que você está na rua, porque para você atravessar a rua, de você se ater às regras de trânsito. Ele acontece no momento que você vai ao supermercado e você está acompanhando a sua família no supermercado e a sua mãe pede lá, pega aquele pacote de feijão de tal marca, e a criança ela vai precisar ali, né, a funcionalidade, ler, né, opa, feijão, depois fazer a leitura da embalagem. Estou dando exemplos assim muito práticos e simples, mas para tornar até mesmo a coisa mais palpável. E para que a gente possa ampliar também a nossa noção de educação. Que ainda há muita gente que acredita que educação escolar se resume a copiar, né, lousas e mais lousas, ou então a fazer contas e mais contas, que eu entendo que são também processos importantes para que a criança consiga desenvolver a técnica, né, nesses processos, por exemplo, de cálculo, porém, mais do que nunca, né, nossas crianças não são robôs, e o que o mundo precisa é realmente de seres cada vez mais humanizados. A grande crise que a gente enfrenta hoje, fruto desse extremismo, é a minha opinião, é a falta de humanidade, sim, de respeitar o outro, de compreender que o outro, ele tem as suas diferenças, né? Ele tem uma família diferente da minha, mas que perante a lei todos somos iguais. Então, assim, ampliar essa visão de educação e aí propor, né, operações matemáticas, mas sempre num contexto de vida, que leve a criança a ativar verdadeiramente o seu cérebro e sair daquela condição passiva de apenas reproduzir um cálculo que qualquer calculadora faz, mas de compreender. Eu falo para eles, eu falo assim, olha, né, eu brinco com os meus alunos assim, eu falei, pois bem, todas essas continhas aqui, vocês sabem que qualquer calculadora vai fazer. Agora, de repente, vocês vão lá, sabe aquelas situações de vida? Vão numa pizzaria com os amigos, e aí? De repente, um comeu só um pedaço de pizza, o outro comeu a metade da pizza, o outro comeu 2 pedaços. Como que vai ficar na hora para dividir essa conta? Aí entra a questão do bom senso, ou então de uma convergência ali, não, a gente vai dividir igual para todo mundo, mesmo quem comeu quem comeu metade, ou então não, bom senso, gente, quem comeu mais vai ficar com a maior parte da conta, quem comeu menos vai ficar com a menor parte da conta. Então, é por aí, sabe, Solano, que a gente precisa alinhar cada vez mais. Isso envolve habilidades socioemocionais, que mais do que nunca hoje, eu sempre que tenho oportunidade, até agradeço a você de poder falar disso aqui, né? No mundo hoje também, no mundo do trabalho, e quem é adulto e está nos assistindo aqui, com certeza deve conhecer histórias como essa. As pessoas têm lá o seu currículo maravilhoso, boas notas na escola, na faculdade ou no curso técnico que fez, e aí consegue um emprego, passa um tempinho, é demitido. Consegue outro, é demitido. E você vai ver qual é a causa da demissão. Problemas de relacionamento.
tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, tem dificuldade de receber um cliente, de conversar, de trabalhar em grupo, em equipe. Então, mais do que nunca, a gente precisa olhar para isso também, como parte do processo de educação. E, para mim, assim, a educação está em todo lugar. Eu sou uma professora que eu trabalho com os meus alunos em sala de aula, tem dia que a gente vai para o jardim da escola, tem dia que a gente sai para observar, por exemplo, como é que estão, né, a questão das lixeiras da escola, a gente fez essa atividade de observação na semana passada. A gente trabalha a prática de atenção, né, sabe, essa coisa de observar os sons. Quantas pessoas não se apercebem disso, né? E isso tudo, a gente observar som, observar como que está o céu, as mudanças de fase da lua, tudo isso nos torna mais humanos. E eu sinto que é por aí que a gente precisa fazer a educação acontecer. E quando a gente tem municípios que têm ainda uma geografia ou uma natureza privilegiada, observar professores fazendo aula, por exemplo, da linha do horizonte, em plena praia, para mostrar o que é a linha do horizonte, né? Ao invés de usar só aqui a régua, né? Você mostrar isso na natureza, isso toma uma dimensão muito maior. Você falar sobre a questão do mangue, navegando pelo mangue, isso acontece, né? Acontece perto de nós aqui, por exemplo, Ubatuba, que é uma das minhas vivências recentes, a gente vê isso. E vemos também em outros lugares, né? Em outros cenários desse Brasil rico na sua diversidade, que precisa ser vivenciado pelas crianças. O que é o método Gama? Então, o método Gama é um método de humanização da aprendizagem. É um método que é uma maneira da gente fazer a educação com mais sentido para a vida, de forma que esse protagonismo, né, ele seja desenvolvido com respeito ao ser humano, para que ele se auto-observe, ele se perceba parte desse todo e veja o quanto que ele tem ali nele a potência de desenvolver, né, seus talentos, suas habilidades, suas competências para servir o mundo com o nosso trabalho, com a nossa existência. Então, dentro do método, a gente, num dia nosso de aula, utilizando o meu método, a gente já inicia com prática de atenção, que são exercícios de respiração, do qual o que eu coloco para os meus alunos. Vamos sinalizar aqui para o nosso cérebro que agora vai começar um momento de aprendizado, que a gente precisa de atenção. Então, para começar, a gente já tem isso de largada. Utilizamos de metodologias ativas, inicio o trabalho com uma turma de alunos, sempre fazendo uma anamnese. E quando eu faço esse trabalho, alguns até me perguntam, nossa, a senhora está parecendo médica? E aí eu respondo, como um profissional da educação, como uma professora vai trabalhar com o seu aluno de uma forma integral, que é o que prevê a Base Nacional Comum Curricular, né? De uma forma que promova esse desenvolvimento integral, sem conhecer esse aluno em vários aspectos. Até porque, para aprender, e é importante que se diga, e é disso que eu também trato no método, envolve você cuidar das suas horas de sono, você cuidar da sua rotina, até mesmo incluindo atividades físicas, olhar para essa alimentação das crianças, algo que eu insisto muito com as pessoas, essa questão do açúcar. Muita gente bebe açúcar demais, come açúcar demais, e isso compromete nosso desenvolvimento cerebral e acaba que dando problemas com outras questões, diabetes, sobrepeso e por aí vai, mas até em termos cognitivos. Então, muitas das causas, por exemplo, de déficit de atenção, de TDAH, é vinculado à questão do açúcar, não estou generalizando, mas a gente tem muitas situações desse vínculo, e aí uma das primeiras orientações dos médicos é diminuir esse uso do açúcar. Então, olhar para isso, promover, né, ações para uma consciência maior a respeito desses processos,
faz parte da minha metodologia de trabalho. E aí eu envolvo não só a criança, mas eu envolvo a família. Então, para você ter uma ideia, a questão da prática de atenção, eu já tenho relatos dos próprios alunos, de irmãos que têm feito em casa, de mãe que tem feito também, porque viu a melhora no filho, em termos de concentração, de disciplina, de cumprimento de rotina. E quem ganha com isso? A criança. A criança ganha presença. E estudo também é questão de qualidade, né? Como você se dedica. Não é essa coisa de ficar, né, varando noite. Pelo contrário, noites mal dormidas, porque você vai estar lendo muito. Tem gente que fala, eu fiquei 30 dias madrugando e depois não passei num concurso, não consegui fazer a prova. Então, a ciência explica por que você não conseguiu. Porque você acabou que não preparando o seu cérebro da melhor forma. Você não conseguiu memorizar, porque a memorização, ela se consolida durante o sono. E mais ainda, né? Você acabou que se estressando muito, aumentando muito seu cortisol. E quanto mais a gente está com o cortisol e o estresse elevado no nosso organismo, mais dificuldade a gente tem de fazer escolhas, de pensar, de interpretar e tomar decisões. Então, tudo isso faz parte do método Gama, Solane. Beleza. E, para terminar, qual seria o melhor presente que deixaria os professores completamente satisfeitos? Eu acredito... Posso falar vários presentes? Pode. Eu sinto que é assim, uma estrutura de trabalho, a implantação, por exemplo, de uma vez por todas da jornada de um terço. Quem é professor sabe o que seria essa jornada de um terço. Você pegar o seu tempo de trabalho, duas partes desse tempo você dedicar à convivência com o aluno. E uma parte desse tempo você dedicar ao planejamento de toda essa ação que vai ser realizada. Então, isso não é realidade em muitos locais do nosso Brasil. Por exemplo, Taubaté não tem a jornada de um terço implantada, é uma cidade grande, mas que ainda não tem isso implantado. E que a gente sente aqui, né, estando na sala de aula, a gente vê o quanto que isso poderia melhorar muito a performance dos professores e também o resultado do que é feito com as crianças. Melhorar a remuneração dos professores, claro, né, ainda, por mais que a gente tenha avançado ao longo dos últimos anos, ainda quando você compara a situação de professor com outras profissões que também exigem um nível superior, a gente tem ainda um salário abaixo dessas outras profissões. Então, isso é algo que a gente precisa também estar revendo, em termos de melhores condições de trabalho. E uma formação também que seja coerente com as necessidades diárias, né, a cada dia. O respeito também por parte da sociedade é um grande presente para nós. Tá certo. Estou muito feliz de ter entrevistado você, mais uma vez, feliz pelos professores para você, e tudo de bom. Obrigado pela entrevista, Poliana Gama. Eu agradeço, Solana, você, e quero aqui também registrar meu agradecimento à minha mãe, a todos os professores que me inspiram na minha trajetória, que, é claro, né, uma professora com várias vivências em várias dimensões, tanto na sala de aula, na gestão de escola, gestão de secretaria da educação, na política, na parte acadêmica, científica também, né? E agradecer aos meus alunos, tanto do método Gama, como também os meus alunos do Quinto Ano A, que vivenciam também o método Gama, e as famílias que fazem parte desse processo e têm feito parte comigo nesse ano, desse momento que para mim tem sido um momento muito nutritivo para minha trajetória. Tá certo. Muito obrigado. E a quem nos ouviu, né? Muito obrigada. E até o próximo Sábado Vlog. Tchau.